Você vai acompanhar aqui tudo o que aconteceu no mercado da bola no dia 31 e também no dia 1º de agosto. A começar pelo Bahia, que tem muito interesse na contratação do zagueiro brasileiro. Ele mesmo que teve passagens aqui pelo futebol brasileiro, não foi lá tão querido pelo Internacional, é muito querido pela torcida do Corinthians, que foi onde ele foi revelado, que é o Robert Renan. Atualmente está no Zenit, tá, rapaziada? Só que o Bahia tenta ser a contratação dele. Por empréstimo, o Bahia quer reforçar o seu setor defensivo, que tem tirado bastante críticas de sua torcida, que não tá nada animado, nada feliz com o desempenho recente dos seus goleiros, das suas defesas. Vamos ser sinceros que tem tomado muitos gols bizarros, né, cara? E o Bahia tenta contratar o zagueiro, mas esbarra em concorrência da Europa. Porque foi disso que o Bahia já tinha até um acerto pelo atleta, estava em fase de troca de documentos já para finalizar o negócio. Seria, assim, uma negociação por empréstimo, que ele chegaria no Bahia e poderia, assim, reforçar a equipe pelo menos até o final do ano ou até o meio da temporada que vem. Só que o Robert Renan, que já tinha até topado defender o esquadrão, decidiu de última hora aguardar possíveis propostas do futebol europeu antes de poder fechar com o Bahia. Ou seja, teve uma certa sondagem do futebol europeu e ele viu isso como uma possibilidade de, quem sabe, em breve já poder estar reforçando uma outra equipe da Europa. E é claro que ele vê isso como uma melhor possibilidade do que ir para o Bahia neste momento. Por isso que antes de assinar com o Bahia, ele decidiu sim esperar um pouco para ver se alguma sondagem dessas que aconteceram vira proposta. Senão ele acaba fechando com o Bahia, que eu acho que deve ser a tendência a acontecer com a janela de transferência já tão próxima do fim. Mas vamos aguardar para ver qual será o futuro do Robert Renan nos próximos dias, que dificilmente será na Rússia. E foi sim confirmado, Vitor Reis, ex-zagueiro do Palmeiras, é sim o novo reforço do Girona. Ele foi para o Girona, como assim, cara? Ele saiu como o principal zagueiro, maior venda de um zagueiro da história do futebol brasileiro, para ir defender o Girona. Sim, foi isso que aconteceu, mas como vocês sabem, que com um pouco mais de futebol, um pouco mais de tempo, sabe, que com zagueiros isso é bem comum acontecer. Atacantes, somente ele recebe muitas oportunidades, mesmo tão jovens. Só que zagueiro não, né, cara? Zagueiro costuma receber um pouco mais de rodagem, ser emprestado para receber um pouco mais de experiência, para conseguir ter oportunidades em grandes equipes no time principal. Isso é o que vai acontecer com o Vitor Reis. Não acho que será, vale a pena lembrar que será um empréstimo apenas, não acho que será um empréstimo visando uma possível venda do jogador, até porque ele vai jogar no Girona, que é uma equipe que ainda assim está jogando na La Liga, teve uma temporada retrasada muito boa, a passada não manteve o mesmo nível, mas vai ter mais minutagem na La Liga do que teria no Manchester City, para quem sabe futuramente, quando pegar mais casca, poder sim ajudar a equipe do Manchester City em sua equipe principal. Não acho que será visando uma venda, eu acho que será mais para o jogador ganhar rodagem, ganhar experiência e minutagem para futuramente poder estar reforçando o time dos Blues. Dificilmente eu acho que o Manchester City tenha se arrependido da contratação do jogador, já que tem um pouco mais de 6 meses apenas que o jogador chegou na Inglaterra. Bom, e você que queria saber, muitos corintianos perguntaram, e o Vitor Sá vem para o Corinthians ou não? Bom, o cenário atual é o seguinte, aparentemente as negociações ainda não avançaram, mas o que temos até o momento é que o jogador quer sim voltar para o Brasil. É bem comum de acontecer jogadores que saem do Brasil para ir jogar na Rússia, acabar não se adaptando tão bem ao futebol russo, à Rússia, ao país em si, ao estilo de vida de lá. Por conta de tudo que está acontecendo no país, todos vocês estão acompanhando aí nos boletins informativos e acabam se arrependendo de ir para lá. E é o que está acontecendo com o Vitor Sá no Krasnodar. Não que tenha se arrependido, mas ele quer voltar para o Brasil. E ele já tem acordo apalavrado com o Corinthians. Já tá tudo certo entre o jogador e a equipe do Parque São Jorge. A única coisa que está acontecendo para a negociação não poder ser concretizada é que o Krasnodar está fazendo jogo duro para liberar o atleta. Ou seja, o Krasnodar aparentemente não parece estar tão interessado em se desfazer do Vitor Sá neste momento. E é claro, talvez conhecendo, não sei se o modelo do contrato seria de empréstimo ou de compra em definitiva. Mas é claro, talvez não veja algo interessante em emprestar o atleta, e talvez se for em compra em definitiva, conhecendo a fama de mau pagador que o Corinthians tem, vamos ser sinceros, né, cara, já é de algum tempo, não acha que tão seguro assim fazer um negócio como esse com o Timão no momento. Por isso que está assim dificultando a negociação. Só sei que entre o jogador e a equipe já tá tudo certo. Só falta de fato o Krasnodar facilitar a situação para o Vitor Sá poder ser anunciado como novo jogador do Corinthians. E toda essa repercussão que tá tendo sobre esse julgamento, né, cara? Essa treta que tá tendo entre Leila e Dudu, que parece interminável. O Dudu, que é visto por muitos ainda até então
como ídolo do Palmeiras, está em um atrito gigantesco com a presidente do Palmeiras, né, cara? Por tudo que vocês acompanharam, aquela saída conturbada dele do Palmeiras, que depois culminou também na saída dele, extremamente conturbada também do Cruzeiro. O Dudu é um jogador extremamente problemático, né, cara? Vamos ser sinceros. Mas hoje tá tendo, sim, outro julgamento do Dudu, que já foi condenado por algumas partidas por conta daquele story ofendendo a Leila. E as palavras, mas o que mais chamou a atenção foram as palavras da advogada do Dudu, né, cara? Você sabe que naquela primeira sessão foi dito, sim, que aquele VTNC que seria direcionado à Leila, na verdade significava vir trabalhar no Cruzeiro. Aparentemente o juiz não levou isso de forma muito legal, até porque ele foi condenado da mesma forma. Só que a advogada do Dudu disse as seguintes palavras: seria misoginia se aquele VTNC que ele falou fosse vai trabalhar na cozinha. Isso é inacreditável, né, cara? Um advogado utilizar isso como como palavras para justificar aquele VTNC que o Dudu utilizou, que todo mundo já sabe o que significa, né, cara? O jogador do Galo está sendo julgado após pedido de redução de pena. Não sei se essas palavras feitas por parte da advogada dele vai ajudarem muito para isso poder estar acontecendo, né, cara? Eu acho que essa punição será mantida e o Dudu irá ficar mais alguns jogos fora, longe de poder defender a camisa do Galo. E bom, foi confirmado sim que o Manchester City quer que Claudio Echeverri, sim, aquele jogador que chegou com muita expectativa, chegou a preço de ouro, seja emprestado também ao Girona. Vale a pena lembrar, como eu já falei pra vocês, que o Vitor Reis também foi emprestado ao Girona. O Girona também faz parte do grupo City, tá, rapaziada? Por isso que eles emprestam jogadores que não estão tendo tantos minutos para o Girona, que são equipes, que é uma equipe um pouco menor, que é uma equipe com um pouco menos de conhecimento, de porte financeiro, apesar de ser feito parte da mesma equipe, não tem o mesmo investimento que o Manchester City. Então não tem jogadores de tão alto nível. Então eles passam alguns jogadores pra lá, como foi acontecer com o Vitor Reis, que será jogador do Girona, e eles querem fazer o mesmo com o Claudio Echeverri. As discussões ainda estão em andamento e Girona entre Echeverri, ou seja, o jogador, e o Girona para uma decisão final em breve, é claro, visto que o jogador não terá tantos minutos assim pelo City, e é claro que o grupo City está vendo uma outra forma de fazer o Girona também voltar a ter sucesso. Foi muito bem na temporada retrasada, vendeu muitos jogadores importantes, na temporada passada não manteve o mesmo nível, e eles querem sim voltar a estar no protagonismo do futebol espanhol. Por isso que estão vendo sim, alguns jogadores do Manchester City que não estão tendo tanto sucesso assim para repassá-los ao Girona.